Você já pensou que o maior mal da Terra é o ser humano? E que a maldade percorre pela face da Terra desde os primórdios? Hoje aprenderemos sobre os 10 ditadores mais cruéis que andaram por esse mundo. Depois da vinheta. Fala galera, tudo certinho, tudo na paz? Professor Elias Ferreira na área em mais uma aula incrível sobre os 10 ditadores mais cruéis da história do nosso planeta. Mas antes de iniciarmos essa história, eu preciso de fazer aquela perguntinha. Você quer fazer parte da história desse canal? É bastante simples, já deixa aquele joinha, se inscreve e ativa as notificações. Sabe por quê? Porque tem muita história chegando por aí. Adolf Hitler, ele vai promover o que você está vendo agora na sua telinha, o holocausto de milhares de etnias e milhares de pessoas. Veja aí, o holocausto era tido como uma espécie de extermínio racial, promovido pelo partido nazista de Adolf Hitler durante a ascensão nazifascista ali pelo mundo europeu. Hitler, ele vai transmitir esse pensamento, inclusive a prática da morte de inúmeras pessoas, por conta daquele conceito de raça ariana, de que a raça ariana é a melhor, de que a raça ariana é a principal e todas as outras raças são tão somente o quê? Inferiores. Dentre as grandiosas atrocidades promovidas por Adolf Hitler, vale citar o campo de concentração em Auschwitz, o campo de concentração mais tenebroso durante a Segunda Guerra Mundial. Até dentro desse campo de concentração existia um bloco chamado Bloco 24. Inclusive tem um livro sobre isso, tá? O Bloco 24, bastante famoso. E no Bloco 24 do campo de concentração em Auschwitz era um local amplamente tenebroso. Mulheres passavam fome, mulheres eram violentadas sexualmente por soldados nazistas e o pior, mortes e torturas para com as minorias étnicas ali do mundo europeu. Outro ditador é um carinha chamado Mussolini. Entre os pontos de Mussolini, eu quero citar esse em específico, a invasão dele à Etiópia. Vale ressaltar o seguinte, a Itália, durante a ascensão fascista de Benito Mussolini, se encontrava em uma dificuldade financeira muito forte. Por conta daquele nexo da crise de 29, a crise capitalista no mundo ocidental, Mussolini precisava retirar os olhos da população italiana da crise e colocar os olhos dentro das glórias que é o mundo italiano. Então, graças a uma espécie de revanchismo que existia da Itália para com a Etiópia, Mussolini não pensa duas vezes e decide invadir e matar milhares de pessoas ali dentro da Etiópia. Essa é considerada como a guerra mais desigual do mundo. Por quê? Porque Mussolini tinha metralhadoras, tinha armas potentes, inclusive armas químicas, enquanto os presentes ali na Etiópia eram guerreiros. Guerreiros com lanças, com facas, com espadas, mas não com armas tão poderosas como as que Mussolini ele tinha. Saindo agora do contexto nazifascista da Europa, vai surgir um homem chamado Stalin, um cara muito conhecido, muito famoso, que vai cometer atrocidades para com o mundo e principalmente para com aqueles que discordavam do seu poder e da sua forma de governar. Existiam também os campos de concentração promovidos por Stalin, chamamos de gulags ou gulags, onde os seus inimigos políticos trabalhavam incessantemente até a sua terrível e impiedosa morte. Negros Rojo. Esse carinha foi o governante da Etiópia e é tido como um dos grandes homens que provocaram um grande genocídio por todo o seu governo. De 700 mil a 1.200.000 mortos, esse carinha promoveu coisas como fome, pestes e principalmente ataques diretos ao que nós chamamos de direitos dignos ou direitos humanos. Hissène Habré transmitiu uma espécie de golpe de estado a um carinha chamado Golkone. Golkone, ele era infelizmente ou felizmente apoiado por Muammar Gaddafi. Então, tanto os Estados Unidos quanto a França, a Inglaterra, pensaram o seguinte: peraí. Os nossos interesses são contra o de Muammar Gaddafi. Então, deixa esse Habré aí transmitir o golpe de estado, porque vai ser em tese melhor pra gente. Só que não foi pra ninguém. O atual ditador que transmitiu o golpe de estado criou o que nós chamamos de uma polícia secreta, que matou cerca de 40.000 pessoas dentro do mundo africano. Mas o que ele fez, professor? Ele matava etnias que se
transmitiam uma oposição para ele. Inclusive, ele foi chamado de Pinochet da África. Por quê? Porque, assim como Pinochet, ele criou uma polícia secreta, torturava e fazia desaparecimentos sem ninguém perceber absolutamente nada. As pessoas só desapareciam e se encontravam no ostracismo do esquecimento. Augusto Pinochet entrou no Chile no ano de 1973 e saiu em 2006. Pinochet, ele vai transmitir um governo ali no Chile a partir de um golpe de estado contra um presidente chamado Salvador Allende, um presidente com um viés político mais para a esquerda. Então, quando o cara da esquerda saiu, os Estados Unidos pensaram que, peraí, se o socialista, comunista, de esquerda saiu, eu não vou me meter. Pinochet, ele tinha o costume de desaparecer com as pessoas. Como assim? Tu tava hoje conversando com alguém e a pessoa do nada, sumia. Se você não visse mais aquela pessoa, pode ficar tranquilo. Ou ela foi torturada, ou foi morta, ou foi torturada e morta. Só saiba que nunca mais você a verá. Mais de 30 mil pessoas foram torturadas dentro do governo de Pinochet. E claro, as outras que nós não sabemos, pois estão ainda em investigação e outras em sigilo absoluto. Idi Amin Dada. Idi Amin foi o ditador presente ali no local que conhecemos como Uganda. Idi Amin, ele era um cara muito alto. As pessoas tinham Idi Amin, antes de descobrirem o que ele fazia, como uma grande espécie de paizão. Mas quando ele entra no poder, a cabeça dele, muda completamente. Ele sai de um ditador pró-ocidente para um ditador que servia aos interesses de locais como Alemanha Oriental, União Soviética. Então o pensamento de Idi Amin era qual? Vê o que esse cara fez. Expulsou indianos da Uganda, expulsou europeus, expulsou cristãos para formar a Uganda um país tão somente de pessoas negras. Ele era totalmente contra a liberdade de expressão. E quem discordasse dele, já sabe, né? Até mesmo lideranças religiosas da própria Uganda morreram nas mãos de Idi Amin. Idi Amin, então, no fim do seu governo, vai procurar exílio e morre 24 anos depois, sem realmente ir a um julgamento. Saddam Hussein. Saddam Hussein, ele vai ser um homem de origem pobre, que aos 20 anos vai se associar ao Partido Socialista. Inicialmente, quando começa a sua vida política, um homem muito talentoso, muito erudito na sua forma de falar, ele consegue transmitir uma espécie de governo dentro do próprio partido, o Ba'athur. Um ponto interessante é que o próprio Saddam Hussein, quando entra no poder, ele faz coisas que, em tese, foram boas para o local onde ele morava, o Iraque. Nacionalizou o petróleo, ou seja, quem manda no petróleo somos nós. Estados Unidos precisa, tô nem aí. Isso fez com que o jogo do mundo, ou melhor, o jogo estadunidense, ficasse sempre aonde? No cangote de Saddam Hussein. E claro, ele também nacionalizou os bancos, tudo isso muito bom, mas infelizmente a sua forma governamental foi meio complicada. O próprio Saddam Hussein, ele transmitiu prisões arbitrárias, torturas e inclusive a morte de centenas de milhares de pessoas, principalmente os curdos, que morreram em uma grande limpeza étnica promovida ali por Saddam Hussein. Kim Jong-un. Kim Jong-un, ele transmite também um processo de ditadura ali na Coreia do Norte. Ditadura essa que dura há algumas gerações, seu avô, seu pai e agora ele comandando ali aquele local. Um ponto importante é que o próprio Kim Jong-un transmite coisas como trabalho forçado, costuma mostrar seus arsenais, suas bombas, seus foguetes para o mundo, para botar medo, digamos assim. E o pior, já matou pessoas da mesma família. Poxa, Elias, como assim pessoas da mesma família? Muito simples, ele já matou o seu próprio tio, o acusando de espionagem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. E para você não esquecer, deixa aquele joinha, se inscreve e ativa as notificações. Sabe por quê? Porque tem muita história chegando por aí. Um cheiro, um beijo, tamo junto. Tchau, tchau.